Carvalho, bora falar do mini índice hoje, que tristeza, hein? Meu Deus do céu, que movimentinho mais lento que ele fez hoje. No começo do dia ele até movimentou um pouquinho mais, dando aquela falsa sensação de que o mercado ia andar bem, mas ele ficou ali consolidado o dia inteirinho, sem decidir para onde que ia, aquela coisa mais chatinha, difícil, o famoso moedor de CPF. Ele abriu trabalhando acima da média, ameaçou fazer um movimento de alta, até pagou para quem entrou e depois disso foi só lateralização. Para quem tentou operar somente cruzamento sem analisar nada, ficou sofrendo porque até pagou uma merrequinha ali, o cruzamento de queda, por exemplo, mas sempre tinha macro, 200, sempre alguma coisa no meio do caminho. Veja, a média, praticamente as médias ficaram flat aqui. A 21 até mexeu um pouquinho, mas a média macro, média 200 flat, mercado totalmente consolidado. Resumindo, sim, um dia péssimo para se operar. Eu fiz duas entradas, uma de bando de Bollinger no 25, que foi a salvação da lavoura, porque ela pagou bem. E teve uma outra entrada que eu fiz de venda, que eu fiquei gerando contrato de inteirinho para sair com um financeiro que não valeu a pena o trabalho. Não é menosprezando o valor ganho, mas que eu digo assim, eu fiquei das 10h40 até, sei lá, 5h20, que foi a hora que eu resolvi zerar. Falei, não, daqui não vai mais pra canto nenhum, deixa eu sair. Eu vou mostrar pra vocês onde eu fiz a minha entrada, mas assim, um dia bem chatinho. Mas falando de cruzamento, se a gente falasse de entrar a favor da estrutura, no 11R, até tá menos pior do que olhar nos rangos maiores, que movimentou tão pouco. Esse primeiro cruzamento de queda teria pago, esse segundo teria pago também. Aí esse aqui não, que já estava bem lateral, e esse último também. Mas no pior das hipóteses, se tivesse entrado somente a favor da estrutura, os cruzamentos de queda, só teve um que não teria pago, né? Os demais pagariam alguma regra. Mas enfim, muito ruim. Eu fiz a minha entrada pelo 25. Então eu entrei aqui na banda de Bollinger, né? Isso aqui deu um gatilho aqui, ó, de banda de Bollinger. Então eu fiz a minha entrada aqui. Essa entrada eu saí com 300 pontos só, que ela não andou muito mais que isso, andou 350 pontos mais ou menos. E depois disso eu fiz uma outra entrada, considerando que já seria um pullback, que o preço não estava conseguindo fazer um movimento de alta, é claro. Era uma entrada mais arriscada, porque ele ficou aqui mais consolidado, mas como ele tentou romper e não conseguiu, eu fiz a minha venda, não de cruzamento, mas entendendo que seria um movimento de queda, um pullback, tinha 200 na frente, então eu resolvi fazer uma parcial curta de 150 pontos. Só que eu saí com 80% da mão nessa operação. Por quê? Porque, no meu entendimento, a estrutura era de queda, já que ele tentou fazer um movimento de alta, não conseguiu. E aí eu fiz a minha parcial, meu preço foi lá para cima e aqui ficou nesse lenga-lenga o dia inteiro. Fiz algumas adições em pullbacks no 11R ou no 18R, fiz algumas entradas pontuais e fui gerindo essa operação. Não fiquei negativo em momento nenhum, porque eu entrei, ele já pagou parcial e depois ficou no tô rico, tô pobre. Quando deu umas 5h20 mais ou menos, eu zerei. Quando ele forçou um pouquinho essa quedinha, a hora que ele ameaçou começar a voltar, eu falei, não, eu vou sair porque esse negócio não vai render mais nada hoje. Foi só o que eu fiz. Mas essa última entrada só serviu para cansar mesmo o dia, porque olha, não valeu o esforço. Girei vários contratos para sair ali com o resultado para completar a meta diária. Mas olha que diazinho chato. Aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês com relação a uma operação minha em Nasdaq, que era o que eu estava comentando com os alunos, no grupo de alunos hoje, que muitas pessoas têm dificuldade em operar maior. Não só por questão de capital, eu digo de lado de comportamento mesmo, não conseguir conduzir ou não se comportar da mesma forma que eu operaria com uma mão menor, esse tipo de coisa. E eu costumo fazer adição, não só para reduzir a minha exposição, mas porque eu me sinto mais confortável, principalmente por gostar de estender meu trade. Então eu prefiro entrar menor e fazer adições caso o mercado dê oportunidade, do que já entrar maior e ficar tomando stops pesados. Então eu tenho feito isso e para mim está funcionando super legal. Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo dessa situação que eu estou mencionando agora. Então eu queria mostrar para vocês essa entrada que eu fiz no Zatec hoje. Eu fiz essa entrada nesse ponto aqui, ó. Foi uma entrada de pullback porque o cruzamento aconteceu, ainda tinha um movimento descendente, né? Eu tinha
topo mais baixo que o topo anterior. Aí fez o segundo cruzamento, ainda não tinha o rompimento desse topo. Aqui já tinha rompido, então quando deu pullback fez a minha entrada. Aí eu fiz a minha entrada, aí eu fiz 2 saídas parciais e fiquei com a menor fração de lote, que são 0,20. No caso aqui, desse ativo que eu estou. E quando ele deu mais esse pullback, eu fiz uma adição novamente. Aí eu faço uma adição com uma saída mais curta, pensando como se fosse um scalp. Aí ele pegou a minha primeira saidinha aqui, a segunda ele acabou voltando um pouco mais e me tirou mais ambas com ganho. E jogou meu preço para baixo, igual essa operação tá pagando $57 agora. Tô com $50 protegido abaixo aqui da média de 21. E aí aqui eu deixo. Se vier aqui me tirar, ok. Se ele continuar subindo, amém, que vá. E assim eu vou conduzindo meu trade. Então essa é uma forma saudável, porque eu não me exponho muito entrando com a mão maior. Tenho a possibilidade de fazer adições em pullbacks. Por exemplo, aqui agora, se ele não perder a média de 21, o MACD continuar comprador e der uma possibilidade de adição, você faria? Faria se fosse no momento em que o mercado está com uma movimentação maior. Agora, nesse horário que eu acho que tem uma liquidez reduzida, eu não faço questão de fazer entrada. Então eu vou deixar minha proteção aqui. Se ele me tirar, tudo certo. Se não, eu prefiro não fazer adição e deixar ele andando mesmo sem adição por conta de horário. Agora, se é dentro do horário que a Bolsa Americana está aberta, que tem uma liquidez maior, aí sim eu faria novas adições. Por enquanto eu deixo dessa forma aqui, mas $50 protegido eu acho que está de bom tamanho para esse trade. Então eu prefiro fazer dessa forma a ficar me expondo. Então hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever caso tenha feito sentido para você esse tipo de vídeo. Se não me segue nas redes sociais, também te convido a me seguir, tem na descrição aí as minhas redes sociais. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.